Não conseguiu acompanhar todas as aquisições que o RBVA fez ao longo do mês de maio? Nesse vídeo a gente vai resumir, trazer todos os detalhes, falar um pouco mais sobre esses 4 imóveis que passam a fazer parte aqui do portfólio do fundo. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Alexandre, gestor do RBVA, e hoje a gente veio consolidar aqui as informações das últimas aquisições do RBVA. Começar falando da aquisição que a gente divulgou no dia 4 de maio, que foi a aquisição de 3 imóveis. Então a gente trouxe a aquisição de PB Kids, Estácio e do Pátio Maria Antônia. A gente consolidou essas 3 num único fato relevante. No total, a gente tem uma aquisição, um investimento total de 111,6 milhões aqui, sendo 86 milhões para a operação Estácio PB Kids, né, que a gente até no pipeline da oferta da sexta emissão a gente trouxe na mesma linha, né, como um deal único. E a gente teve um investimento de 25,2 milhões por imóvel da Maria Antônia. Perfeito. Então, PB Kids e Estácio estavam dentro de um contexto da mesma aquisição. Então, estávamos comprando dentro do mesmo vendedor. Pátio Maria Antônia foi um outro vendedor, que não, vamos dizer assim, não teve relação com o primeiro, mas decidimos divulgar tudo junto porque foram assinadas no mesmo dia e no contexto da mesma oferta pública. Mas foram 2 negócios separados e 3 imóveis diferentes. Então, listando, vamos falar primeiro de PB Kids. PB Kids é um imóvel que está num eixo de total transformação urbana. Então, quem passa pela Rebouças sabe o que era a Rebouças há 5, 6 anos atrás e o que é ela hoje. É uma região com alto potencial de desenvolvimento imobiliário. Muitas empresas estão indo para lá e isso, claro, obviamente vai atrair mais marcas para varejo. Tem fluxo de carros, tem fluxo de pessoas, tem empresas. Então isso, na nossa visão, tende a trazer mais possibilidades para o varejo, mais possibilidades de locação, o que, na nossa visão, pode até fazer com que a gente consiga aluguéis melhores nessa região. Então acho que é uma região que tem ainda um potencial de um upside de valor de locação. É uma região que a gente acredita e está dentro de regiões, vamos dizer assim, das quais a gente quer ter dentro do RBVA, assim como a Oscar Freire, assim como a Alameda Gabriel, assim como a Paulista. A Rebouças é um eixo de transformação para varejo e queremos estar também dentro desses eixos de transformação em grandes centros urbanos e a Rebouças não podia ser diferente. Então lá temos um contrato atípico, mas nesse caso não é a atipicidade do contrato que mudou a tese de investimento. O que para a gente importa muito aqui é um ponto numa esquina da Rebouças que tem muita visibilidade, muita exposição de marca e que tem capacidade de atrair. A PB Kids, claro, quer estar lá, então é um negócio que tem continuidade, mas ainda assim tem possibilidade de atrair diversos tipos de locatários, enfim, caso numa eventual saída. Então é isso que a gente pensa muito nas aquisições no RBVA, é isso que a gente gosta de trabalhar. A segunda aquisição foi a aquisição da Estácio. Esse imóvel da Estácio foi adquirido aí por 78 milhões, mais ou menos, que dá um custo por metro quadrado, algo como 4.800, que seria, vamos dizer, dá para dizer que é um custo muito próximo do que seria o custo de reposição de um imóvel como esse, né? Ou seja, estamos comprando um imóvel próximo do custo de reposição, de um ativo que tem uma importância muito grande para a Estácio. A Estácio não tem nenhum polo como esse, nem próximo, na zona oeste do Rio, que é uma região super populosa e que demanda muito o produto da Estácio. Então, para vocês terem uma ideia, lá a gente tem 7 mil alunos na Estácio, 4 mil presenciais, 3 mil online, numa unidade que é super rentável e super importante para a companhia, que a gente acredita muito na continuidade desse negócio. É uma universidade que está muito focada, vamos dizer assim, também em cursos de saúde. Lá você tem praticamente todos os cursos, né? Exceção de medicina, praticamente todos os cursos eles têm naquele polo. Então isso também dá, vamos dizer assim, uma diversidade, possibilidades muito grandes, né, para a empresa. E o fato da gente ter muitos cursos voltados para a área da saúde e muitos laboratórios também torna, vamos dizer assim, mais difícil uma eventual saída. Então a gente acredita muito na continuidade da Estácio, a gente acredita muito que foi uma transação, vamos dizer assim, num preço por metro quadrado bastante atraente também, que permite outras possibilidades e outros caminhos para o imóvel, numa região super populosa e que a gente vê muita demanda para o tipo de produto que é vendido ali. Então a gente acredita muito na continuidade e que foi comprado num cap rate que a gente também enxerga como muito atrativo e muito interessante, considerando até que o imóvel tem uma certa alavancagem. Então a alavancagem ela é IPCA mais 15, esse imóvel foi adquirido por IPCA mais 12, né, ou seja, um cap rate de 12, o que levou, vamos dizer assim, o cap rate total da transação
alavancado para 12,8, ou seja, temos um yield interessante nessa transação, além dos fundamentos imobiliários e de negócio que eu trouxe agora também. Então, só para a gente recapitular esses grandes números desse imóvel da Estácio, estamos falando de um imóvel de 16 mil metros quadrados, contrato atípico até 2032, por esse cap rate de 12,8%, cap rate alavancado. E aí, até pensando nesse CRI, a gente também começa, então, nos próximos relatórios, a trazer esse saldo do CRI junto com os demais CRIs que a gente tem ali no relatório, o pessoal vai conseguir acompanhar. Perfeito. Então, a RBV assumiu esse CRI, né, assumiu a dívida e passa, sim, a fazer parte aí do portfólio do RBVA. Boa. Então, vamos falar agora sobre o ativo Pátio Maria Antônia, que acho que esse aqui é algo bem diferente aqui para o nosso portfólio. Tem uma característica que, quase como um mini shopping, né? Uma entrada do fundo nesse segmento de food hall. Comenta um pouco para a gente, acho que aqui o que chama mais atenção, com certeza, é a localização, né? Perfeito. Então, acho que quem conhece ali a região, passa próximo do Mackenzie, certamente conhece esse imóvel. Quem estudou no Mackenzie, com certeza conhece. É um imóvel que está praticamente na entrada, né, uma das entradas, né, do Mackenzie. Tem um fluxo de pessoas muito grande, oriundo da própria universidade, e de muitos estudantes que moram ali na região. Esse é um imóvel que passou por um retrofit, então ele tinha outras características, vamos dizer assim, há um ano e meio atrás. Um grupo de desenvolvedores comprou, fez o retrofit e a gente está comprando ele agora locado, com renda e, enfim, pronto para a gente surfar agora. A renda foi comprado no cap rate de 9,5% ao ano, cap rate também bastante interessante. E eu diria que o principal triunfo desse ativo é a localização, proximidade, vamos dizer assim, com uma região muito habitada por estudantes. E ele tem, vamos dizer assim, um propósito dentro do varejo dele que é de experiência e conveniência, né? Então você está muito próximo da faculdade, te permite, vamos dizer assim, refeições rápidas e fáceis, vamos dizer assim, com uma proximidade muito grande, né? Sem o aluno precisar andar muito. Então, não à toa atraiu marcas muito relevantes, né? Então, lá dentro do hall de inquilinos a gente tem o próprio McDonald's, a gente tem o Subway, a gente tem o Oakberry, a gente tem outros restaurantes também locais. Então, tudo isso, vamos dizer assim, é um mix quase como de um shopping center, né? Dentro de uma praça de alimentação, de um food hall, onde a gente consegue explorar, enfim, locações satélites, vamos dizer assim, né? Onde a gente consegue tirar maior valor por metro quadrado das locações, e que também tem, vamos dizer, uma locação âncora com a Smart Fit, que ocupa aí uma boa parte do imóvel, que é onde a maior parte da representatividade da receita está com a Smart Fit, que não é uma operação de alimentação, mas é uma operação que também ajuda com o fluxo e também, vamos dizer assim, retroalimenta a própria operação. Então, é uma operação que a gente gostou bastante, que tem muito a ver com o que a gente está criando e queremos estar em grandes polos de varejo, bem localizados, com fluxo de pessoas e que consigam atrair grandes marcas de varejo. Esse imóvel está dentro dessas características e por isso que ele está no portfólio da RBVA. Boa. Então, aqui também trazendo alguns números, a gente comenta que ele tem 7 operações, ele tem mais ou menos 1.800 metros quadrados, mas acho que o interessante aqui é como ele tem essa natureza mais próxima de shopping, você vai ter contratos, cada um com o seu prazo, né? Cada um com a sua natureza ali, né? Pensando nas ocupações. Então, eventualmente, a gente pode ver ali alguma mudança de inquilinos, a gente não tem um prazo de contrato divulgado, né? Isso que eu quero dizer. A gente vai ter sempre ali uma mesma coisa dos shoppings também, que a gente Perfeito. Tem em carteira, né? Tem a participação indireta e ele ali vive seu próprio ecossistema. Mas acho que algo importante para trazer, nesse modelo, todos os contratos têm remuneração fixa, tem remuneração variável, porque isso também é bem comum em shopping. Sim, os contratos, vamos dizer assim, com vocação para mais âncora, de lojas âncora, eles tendem a ter mais ancorados, né, vamos dizer assim, no aluguel fixo. Os aluguéis menores, eles têm um potencial de upside na remuneração variável, né? Então, tem sim potencial de upside aqui em aluguel variável em boa parte desses contratos das lojas satélites. Perfeito. E acho que o que chama a atenção aqui também é que a gente agora passa a ter quase 30 inquilinos no fundo, né? Então, Perfeito. Acho que é um salto bem importante, pensando em diversificação e pensando que aqui a gente cada vez dilui mais a participação de grandes inquilinos ou grandes setores. Cada vez você vai ter uma pizza ali com mais pedaços, porque a representação tende sempre a ser menor com
com esse bolo crescendo, né? Perfeito, exatamente isso. Vamos falar então da última aquisição que a gente trouxe, que é da flagship da Portobello, que é uma operação que a gente já vem falando nos nossos relatórios gerenciais há um tempo, porque a gente já fazia parte, né, desse imóvel, a gente tinha uma participação indireta e agora a gente concretiza essa participação direta e integral no imóvel. Explica pra gente como que foi desenhada essa operação, o que acontece agora com o fundo. Perfeito. Então a gente já vem falando um pouco sobre essa operação já desde 2024, quando a gente basicamente estruturou um fundo imobiliário somente para comprar esse ativo, junto com outros desenvolvedores. A gente foi, durante todo esse período, o cotista sênior desse fundo que comprou o ativo. Então, o nosso capital investido era remunerado a IPCA mais 9 durante todo o período da obra. E agora que a obra acabou, a gente tinha a possibilidade de comprar o imóvel todo. E foi o que fizemos. Compramos o imóvel todo, num cap rate de 8% ao ano. Então a gente até já vinha nos últimos relatórios comentando sobre o andamento da obra, porque esse, no final, era o nosso objetivo. O objetivo final era que a RBVA fosse dono de 100% do imóvel. E conseguimos concretizar essa operação agora, nessa última emissão de cotas do RBVA. Para a gente também é um imóvel super emblemático, porque é um projeto do Isaiah Weinfeld, um dos maiores arquitetos da nossa geração, do país, com certeza. Um arquiteto super renomado e premiado. Numa loja da Portobello, que é a flagship deles hoje, então é uma loja super importante para a companhia. Não à toa eles quiseram fazer um contrato atípico de 20 anos, então é um contrato que dá previsibilidade, vamos dizer assim, para ambas as partes. E para a gente, vamos dizer assim, finca a bandeira numa região onde a gente, claro, gostaria de estar, onde a vacância é muito baixa, onde novos projetos acontecem, novos projetos têm acontecido, né, mas praticamente sem deixar nada vago, né, é uma região que tem uma demanda muito grande, onde as empresas, principalmente de casa e construção, de decoração, de alto padrão, querem estar. E nós, como RBVA, também queríamos estar nessa região, porque, de novo, queremos estar nas principais vias de acesso para varejo, onde as empresas de alto padrão querem estar, a gente quer estar também. Então, foi uma aquisição muito emblemática, um imóvel que dá uma previsibilidade muito grande para a RBVA em termos de distribuição de rendimentos. Garantimos aí um bom aluguel para os próximos 20 anos, com uma excelente empresa também. E é um imóvel muito interessante, vale a pena conhecer. É um imóvel que, você indo lá e conhecendo, você entende mais ou menos como foi todo o processo assim, de construção e de arquitetura pensada pelo Isaiah, executada pela Portobello, também pelos nossos parceiros, que enfim, tem muito mérito assim, na concepção do projeto. De fato, se você for lá, você vai sair com vontade de reformar a sua casa, de tão bem feito e construído que foi a concepção desse imóvel. E acho que é um grande trunfo para a gente no RBVA ter um ativo como esse no portfólio. Muito bom. Acho que ali mostra um uso muito inteligente e moderno do real estate, né? Ele Perfeito. vira uma vitrine para aquela marca. E então, só para a gente detalhar essa parte da estruturação financeira, a gente começou esse projeto lá em 2024, quando a gente fez o investimento via o fundo que você comentou. Lá atrás a gente fez um investimento da ordem de 37 milhões, o primeiro anunciado. Então, você encontra esse valor aqui em parte desse valor de investimento que a gente traz. É porque a gente fala que foi 81 milhões, não quer dizer que a gente desembolsou 81 milhões, porque ele já contempla esse investimento anterior que a gente tinha feito e que vinha rendendo esse IPCA mais 9. Perfeito. Então, esse desenho quer dizer que não quer dizer que saiu do nosso bolso os 81 milhões na cabeça, digamos assim. Perfeito, né? Exatamente isso. Então, a gente, quando fechou a transação agora, mais ou menos 51 milhões foram amortizados, que é a nossa participação que a gente já tinha no fundo. Esses 51 milhões representam o dinheiro que a gente colocou, mais o rendimento do IPCA mais 9. Então, era aqueles 37 rendendo ao longo do tempo. Exatamente. Isso foi amortizado para a gente, nós recebemos a nossa participação em imóvel e compramos o restante. Perfeito. E aí a gente está colocando aqui que isso é aquela compensação de crédito, então, que na prática seria uma conversão em cotas. Perfeito. Isso significa os vendedores do imóvel passando a ser cotistas do RBVA também. Perfeito. Bom, então, só para a gente concluir, no final do dia a gente traz, até no fato relevante na última página, o antes e depois da operação. Então, acho que considerando essas 4 aquisições, a gente sai ali de uma concentração. O principal inquilino do fundo
que antes tinha 27%, agora já tem 25% de representação nas receitas do fundo, né? Então, olhando também para o setor bancário, ele virou o terceiro setor do fundo, né, em termos de PL. Então, a gente está falando de uma diversificação e de uma pulverização, digamos assim, desse fator de risco, olhando os setores de atuação, muito relevante para o fundo. Perfeito. E acho que, para fechar, talvez o grande mérito de todo esse trabalho seja a gente ter feito isso tudo muito com cuidado e aos poucos, né? Então, se você for olhar como era o fundo em 2018 como é hoje, a mudança é muito drástica. Mas todas essas mudanças aconteceram de pequenos movimentos, que envolvem aquisição de novos imóveis, que envolve venda de ativos, que envolve locações de imóveis que ficaram vagos, que eram agências bancárias ou outros segmentos, que a gente foi reposicionando. E tudo isso vai fazendo com que a cara do fundo fique mais diversificada ao longo do tempo. Então, tudo que a gente passou de por exemplo, o maior locatário para 27, para 25, 2 pontos percentuais, parece pouco, mas dentro de um contexto que a gente vem fazendo, vendas de ativos, locações, novos ativos e tudo isso de maneira consistente ao longo dos últimos anos, isso faz com que um fundo que há 5, 6 anos atrás era 100% bancos, hoje é um fundo totalmente diversificado com vários locatários. Então, é um trabalho realmente passo a passo, tijolo a tijolo, né? E com isso a gente foi conquistando um fundo cada vez melhor. Perfeito. Bom, então esse aqui foi o resumo das aquisições do RBVA. Mandem dúvidas, sugestões que a gente responde por aqui. Muito obrigada a todos, obrigada, Lê. Até a próxima. Muito obrigado.